Agora, quando a gente fala ali sobre a demência, e a gente já tem apresentado nas nossas chamadas aqui no De Tudo Um Pouco, que por uma previsão até 2050, o número ele pode triplicar. Então, dentro desse contexto, doutora, gostaria que a senhora nos explicasse, nos desse assim, uma ideia do que é essa demência. A demência ela é um espectro, né? Tem várias ramificações e algumas doenças mais proeminentes, vamos dizer assim, não é isso? Com certeza. 60% dos casos de demência é a famosa demência de Alzheimer, que todo mundo tem tanto medo dela. Mas existem 40% de casos de outros tipos de demência, que seria a demência vascular, que é uma das principais, que está relacionada com o colesterol alto, com a pressão alta. Aí eu que venho em decorrência de um AVC, alguma coisa assim, não? Não necessariamente. Às vezes mas o pode próprio, ser também. Pode ser também. E às vezes o próprio entupimento dos vasos cerebrais, sem o AVC, vai levar a uma demência. Olha, que interessante. E quais são as outras ali que aparecem e que o pessoal de casa pode identificar assim também para entender esse espectro aí? As outras demências? Bom, tem vários tipos de demência, né? Tem também as causadas por outros tipos de doença. O próprio HIV pode causar demência. A doença de Parkinson causa demência. Mas a mais difícil de identificar, que é a mais comum, é a de Alzheimer, porque todas as outras que são decorrentes de uma doença, o próprio médico já vai ficar de olho se vai surgir ou não uma demência. E até mesmo num acompanhamento já pode ter esse prognóstico, né? Exatamente. A gente pensando nesse contexto. Agora, pelo Alzheimer, até chegar ali a fechar esse diagnóstico, o tempo passou e alguns sinais ou sintomas, né, eles já estão bem aflorados, né? Com certeza. Normalmente, ele é diagnosticado depois de 10 anos da primeira manifestação do sintoma. E por isso é tão importante a gente ficar atento. 10 anos? Sim. E 10 anos, por exemplo, para a saúde, é um ciclo muito importante, né? Muita coisa acontece em 10 anos. Com certeza, até porque os remédios, eles hoje em dia são eficazes para retardar o início da doença. Eles ainda não levam à cura, por isso é tão importante ser diagnosticado precocemente. E qual é a forma desse diagnóstico precoce, visto que o fechamento pelo Alzheimer, ele pode levar até 10 anos? O que move, o que direciona, o que orienta o médico para poder fechar esse diagnóstico? A própria queixa do paciente e muitas vezes da família. Às vezes o paciente não repara, mas a família repara. Um déficit de memória, a pessoa vai aos poucos esquecendo coisas simples como o fogão ligado, sai de casa e não sabe voltar, deixa a chave e não sabe onde deixou. Pequenas coisas assim vão nos levando a fazer alguns exames e até mesmo testes clínicos para o diagnóstico. E quando eu falo assim sobre essa prevenção, normalmente nós estamos falando ali já da fase da velhice, da terceira idade, já é a de prevalência, né? Quando que já se deve buscar, por exemplo, um acompanhamento com um geriatra? Qual o médico, já esse médico da família, ele mesmo já tem essa condição de já perceber esses sinais, doutor? Com certeza, qualquer médico tem condição de fazer uma triagem, que seria um sinal de alerta. Será que esse paciente tem alguma coisa? E então, esse médico da família ou o próprio geriatra pode encaminhar para o psiquiatra. Aí já vai para os psiquiatras e já vai fazendo todos os exames. Exatamente. A demência normalmente é por essa, vamos dizer assim, essa disfunção cerebral, essa morte cerebral, seria assim. Exato. Causada por falta de alguns neurotransmissores, né, de alguns hormônios que geram toda essa capacidade. Quais são esses hormônios? Como que é esse processamento aí dessa perda da função cerebral? A demência, ela é causada muitas vezes pela própria diminuição do volume cerebral. É claro que os hormônios estão relacionados, mas é a própria perda neuronal, né? E por isso que, como você falou da prevenção, a prevenção deve começar desde o nascimento, a gente pode dizer assim. Porque a falta dos neurônios, a perda dessa massa e volume cerebral é o que vai levar à demência na idade, na terceira idade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.